Fala ovelha, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Com a Palavra. Meu nome é Larissa, espero que vocês estejam bem. Curtem, compartilhem, inscrevam-se no canal, acionem o sininho. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de quem tem sido Deus do seu coração. Nosso texto base está localizado em 1 Samuel. Nós sabemos que Samuel foi um filho de promessa. Foi um pedido de Ana, que era esposa de Eucana, porém era estéril. Ana teve um dia que estava tão desesperada por não conseguir conceber filhos, que ela entrou dentro do santuário de Cristo, começou a orar e falar, e em choros e lágrimas, clamando ao Senhor por um filho. Chegou ao ponto do sacerdote Eli achar que ela estava embriagada pela forma que ela se comportava, por ele não conseguir ouvir as suas palavras, mas tamanha era a agonia do seu coração, que a sua oração eram com lágrimas, eram súplicas. E quando ele falou, mulher, você não tem vergonha de se encontrar embriagada aqui na casa do Senhor? E ela fala, o Senhor bem sabe, isso não é embriaguez. Meu coração está destruído, meu coração está amargurado, pois eu não consigo conceber filhos. E ele falou, então seja feito conforme você pediu ao Senhor. E nós sabemos que então nasceu Samuel. Samuel foi filho de promessa do Senhor a Ana. Segundo o coração de Ana tinha se depositado completamente em confiança ao Senhor. Ana falou que se Deus desse um filho para ela, ela o entregaria para Deus para servir no seu santuário. E assim foi. Ana ficou com Samuel até o período do desmame e, passado o período de desmame, entregou ela ao sacerdote Eli. Desde criança nós sabemos que Samuel tinha recebido o chamado do Senhor. Que numa noite ele dormindo ouviu o Senhor chamando ele, Samuel, Samuel, e ele por 3 vezes foi ao sacerdote Eli, e o sacerdote, das primeiras vezes, não tendo discernimento, falou que não tinha chamado ele, que ele voltasse a dormir. Quando ele chegou da 3ª vez, então sim, ele teve discernimento e falou, quando te chamarem de novo, você vira e fala, Senhor, eis-me aqui. Então ali começou o chamado de Samuel de fato, onde o Senhor teve o primeiro contato em que chamou Samuel. Samuel foi sacerdote após a morte de Eli. Nós sabemos que Eli tinha 2 filhos, que eram Ofni e Finéias, que apesar de terem sido filhos de sacerdote, eram homens que não se portavam de acordo com a vontade do Senhor, tendo eles promíscuos, comendo das ofertas e cometendo uma série de pecados contra o Senhor. Mas Samuel crescia, aprendia sobre o Senhor, era respeitado pelo povo e, ao contrário dos filhos de Eli, ele sim honrava a palavra de Deus. E ele fez tudo conforme as palavras de Moisés, o livro da lei, e cresceu em consideração pelo povo. Porém, houve um momento em que o povo, olhando para os povos ao redor, começaram a olhar. Eles não tinham um rei, eles tinham um sacerdote. Naquele momento era o sacerdote, que era Samuel, que falava para o povo as ordens de Deus, o que deviam fazer, as batalhas que deviam lutar, as vitórias que o Senhor daria, intercedia pelo povo, fazia sacrifícios pelo povo e trazia aos povos a resposta do Senhor. Porém, o povo não satisfeito com o que eles tinham, que era um contato direto com Deus, que era Deus falar diretamente com eles, querendo se igualar com os outros povos, pediram, estabelece para nós um rei. E Samuel ficou profundamente chateado. Isso está localizado em 1 Samuel, capítulo 12, em que Samuel demonstra toda a sua tristeza. Que ele fala no capítulo 12, diz, vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me disseste, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegeste e que pediste, eis que o Senhor vos deu um rei. Meus irmãos, não tinha por que o povo querer um rei. Eles eram governados pelo próprio Deus. E nós sabemos que ali, depois do clamor do povo, o Senhor estabeleceu Saul como rei. Saul era um homem alto, era um homem da tribo de Benjamim, e que no começo ele demonstrou de fato querer obedecer a palavra do Senhor, consultando a Samuel, mas apesar de ter esse início em que o Espírito Santo desceu, em que Saul de fato profetizou, e que houveram vitórias, e o Senhor o consagrou como rei, nós vemos que o coração dele se desviou muito rápido, porque tendo eles passado por uma batalha, era necessário que ele esperasse que o profeta Samuel chegasse para fazer o holocausto e o sacrifício.
E já se passavam 7 dias e nada de Samuel chegar. Saul, em vez de continuar à espera, ele viu que o povo estava se separando, estava começando a se dissipar. Ele então falou: traz para cá e nós vamos oferecer o holocausto. E aquilo foi a primeira coisa que ele fez e desagradou o Senhor. E ele foi repreendido pelo profeta, pelo sacerdote Samuel. Continuou a história. Mais uma vez o Senhor falou com ele: olha, vocês vão atacar uma cidade, mas ninguém vai sobreviver de lá. Isso se passa no capítulo 15 de 1 Samuel, em que o Senhor diz: enviou Samuel a Saul essa palavra para ungir ao Senhor rei sobre Israel. Atenta, pois, agora a palavra do Senhor dos exércitos. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto ao meu caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Essas foram as palavras que o Senhor deu a Saul através de Samuel. Contudo, nós sabemos que Saul não obedeceu à voz do Senhor. Ele, no caso, poupou Agag, que era o rei dos amalequitas, e não só isso, mas também poupou todas as coisas que eram de melhores animais e melhores cordeiros e tudo que havia de melhor lá. Então, Samuel orando ao Senhor, o Senhor já tinha revelado o que Saul tinha feito. E quando Samuel foi falar, ele falou: não, nós poupamos isso para oferecer ao Senhor, quando na verdade a palavra do Senhor já tinha falado que era para eles dizimarem todo aquele povo que tinha transgredido contra o Senhor. E Samuel fala para ele nesse momento que o Senhor teria usado esse momento para consolidar você como rei, mas porque você não foi obediente, o Senhor está tirando o reino das suas mãos e vai estabelecer para si um homem segundo o seu coração. E nós vemos aqui, no mesmo capítulo 15, no versículo 32, Samuel, o profeta, disse: traz-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante, obviamente confiante. Saul, que era o rei, não tinha matado ele, o que o profeta ia fazer? E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Meus irmãos, vocês veem que nada disso teria acontecido se o povo tivesse percebido o amor de Deus, a misericórdia de Deus sobre eles. Em vez de pedir um rei humano e querer se igualar a todos, eles que eram um povo único, um povo que tem um Deus que responde, um povo que tem um Deus que de fato é o único Deus, que abre caminhos, que fecha portas, que protege do inimigo, que liberta da escravidão. Mas o povo não quis isso, não quis todas as bênçãos que eles receberam. Eles preferiram se igualar aos outros povos e pediram um rei. Conforme os outros tinham, eles queriam ser. E assim somos nós. O Senhor diz em Deuteronômio que ele tem bênçãos e maldições para aqueles que obedecem ou que desobedecem à sua lei. A palavra do Senhor se explica, ela não é difícil de entender quando você de coração busca fazer a vontade do Senhor. Aqui nós vemos que o Senhor teve que chamar outro homem, e ao contrário de Saul, que se destacava, que era um homem grande, que tinha uma diferença, que tinha uma estatura, né? Deus escolheu Davi, que era um menino ruivo, bonitinho, enquanto Saul era da tribo de Benjamim, Davi era da tribo de Judá. Tanto que quando Samuel foi até a casa do pai de Davi, o pai apresentou todos os filhos mais velhos, maiores, fortes, homens de guerra, e Samuel começou a olhar aqueles homens grandes, aqueles homens fortes e falar: nossa, com certeza é esse, agora é esse, achamos aquele que o Senhor escolheu. E o Senhor falou: não julgue pela aparência como o homem julga, eu julgo pelo coração. Falta um, pergunta para ele se ele tem mais algum filho. E então ele fala: tem mais um que está cuidando das ovelhas. Então chamou Davi. E ao Davi chegar, o Senhor falou a Samuel: unge que esse é um homem segundo o meu coração. E nós sabemos que com o passar do tempo, Davi foi tocar diante de Saul, porque o Senhor tinha posto em Saul um espírito para perturbá-lo, e o que acalmava ele era Davi tocar. Mas quando Davi começou a se destacar, Saul começou a ficar com tanta raiva, mas tanta raiva, que começou a tentar matar Davi. Davi, em momento nenhum, tentou revidar.
porque Davi reconhecia que aquele tinha sido um homem escolhido por Deus para ser rei no seu tempo. Independente de promessa, independente de ter sido ungido rei sobre Israel, ele conseguiu esperar o tempo do propósito de Deus se cumprir. Aí eu te falo, se o povo tivesse obedecido à voz do Senhor e seguido os seus mandamentos e permanecido debaixo da bênção de Deus, tendo como profetas e sacerdotes aqueles os quais traziam a palavra do Senhor para o seu povo prosperaria. Mas eles escolheram se pôr sob o jugo de um homem falho, pecador. Davi era assim, segundo o coração do Senhor, mas ao lermos a história nós vemos que ele cometeu erros como qualquer homem cometeria. E nós somos assim. Exatamente como aquele povo, o Senhor está oferecendo para nós bênçãos, misericórdia, amor, paz, plenitude de espírito. O Senhor oferece uma série de coisas maravilhosas para cada um de nós, mas nós muitas vezes em nossos corações desejamos ser como aqueles que parecem que estão se dando bem, com aqueles que parecem que estão prosperando, com aqueles que parecem ter uma alegria muito grande e contínua, quando na verdade o que o Senhor quer de nós é um coração sincero, e o Senhor cuidará de nós mais do que qualquer força humana poderia cuidar. Não devemos nós querer sermos iguais a eles, mas eles, vendo a bênção de Deus em nós, devem desejar ser semelhantes a nós. Nós não somos um povo qualquer, nós somos um povo escolhido, somos um povo separado, somos um povo que devemos honrar ao Senhor em tudo que fazemos. Então, no seu coração e na sua mente, não permita que o inimigo coloque coisas que desejam ocupar o lugar do Senhor. Que não deixemos que, assim como o povo quis se igualar com o mundo, nós também não queiramos nos igualar com o mundo. Não queiramos fazer o que eles fazem para sermos aceitos. Nós muitas vezes não seremos aceitos pelo nosso posicionamento, pela nossa forma de ser, pela nossa forma de agir, pela nossa forma de falar. E, meu irmão, é assim que tem que ser. Porque a partir do momento em que nós falarmos igual, agirmos igual, nos vestirmos igual, você não está seguindo mais os mandamentos do Senhor. Meu convite essa noite é exatamente para isso. Voltemos para o nosso Deus. Entronizemos Ele em nosso coração, como Rei e Senhor. E não queremos nós colocar deuses humanos, ídolos ou qualquer coisa que faça separação entre nós e o Senhor, pois não há outro Senhor, não há outro Deus e não há outro caminho senão Cristo. Ele sim é o mediador entre nós e Deus, aquele que se fez homem, veio em carne e foi sacrifício vivo por nós. Então, que o Espírito Santo esteja convertendo o nosso coração dia após dia ao Senhor, para que possamos oferecer sempre ao Senhor o melhor e que estejamos blindados contra todas as armadilhas do diabo, todas as coisas que possam se levantar contra nós, as falsas oportunidades que podem parecer muito boas, mas que ao longo do tempo são ciladas do inimigo. Que o nosso coração seja fortalecido pelo Espírito Santo, que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor e nos livrando de todo o mal. Pai amado, te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos por essa palavra, Senhor, e por essa elucidação. Que o Senhor possa, Pai, estar colocando, Senhor, nossa mente, no nosso coração, o desejo de te servir continuamente, Pai amado. Não olhando para o lado, não olhando para o outro, e vendo os homens maus prosperarem, como acontece tantas vezes na Bíblia. Nós sabemos o fim deles, Senhor. Contudo, nós que servimos ao Senhor, que é o Deus vivo, temos uma promessa de uma vida futura maravilhosa, Pai amado. Que ainda que nós passemos por qualquer tipo de privação aqui nessa terra, ou qualquer tipo de indiferença do homem ou reprovação do homem, Senhor, melhor é sofrer aqui nessa terra, Senhor, e passar uma eternidade contigo, do que ter todas as coisas nessa terra, Pai amado, e termos uma condenação eterna, Senhor, no inferno, sem salvação, sem misericórdia, sem, Senhor, estarmos literalmente ligados a Ti, porque a pior separação que podemos ter é uma separação de alma e de espírito. Quando em Gênesis o Senhor fala que soprou dentro de nós o fôlego de vida, Senhor, o fôlego que vem de nós não é um fôlego de homem, mas o fôlego do próprio Deus. Somos pedaços teus, Pai, e a Ti devemos voltar, Pai, para novamente estarmos juntos, Senhor, com nossos irmãos e contigo, Pai, na plenitude dos tempos. Quando isso acontecer, Pai amado, será maravilhoso. Então eu te peço, Senhor, que não deixemos que nossos corações sejam roubados por falsos ídolos, Senhor, e que não coloquemos, Senhor, dentro de nós reis e deuses e outras coisas que assumam o teu lugar, Pai amado, para que verdadeiramente nós estejamos, Senhor, unidos a Ti em corpo, alma e espírito. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela nossa família, oramos pelas nações,
Oramos pelo nosso país e pelo seu povo, Pai. Fortalece-nos em Ti. Estabelece no Teu reino nessa terra, Pai amado. E aviva-nos novamente. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, meu irmão. Tenha uma boa semana. Fica na paz, ovelha.